Olá pessoal, na videoaula de hoje eu vou falar sobre velocidade escalar média. Vou trazer alguns pontos relevantes como o significado de variação do espaço, variação do tempo e transformação de unidades. Aproveitem a aula e bons estudos! Bom pessoal, iniciando a nossa videoaula sobre velocidade escalar média, é muito comum quando você está assistindo uma corrida de Fórmula 1, por exemplo, e o narrador cita a velocidade média de algum piloto, do carro de algum piloto, né, numa determinada volta. Bom, mas se em determinada volta ele citou uma velocidade média de 180 km por hora, isso não significa que durante todo o percurso a velocidade do carro desse piloto foi de 180 km por hora. Em alguns momentos essa velocidade foi maior que 180, ou em outros foi menor. Ele está dizendo que a velocidade média, ou seja, entre a maior e a menor velocidade desenvolvida por esse carro, foi de 180 km por hora. A velocidade escalar média, ela é a razão entre o espaço percorrido e o tempo para percorrer esse espaço. Então, matematicamente, nós temos aqui, olha, a velocidade média é a variação do espaço percorrido pela variação do tempo. Essa variação do espaço é o espaço final menos o espaço inicial. E a variação do tempo é a mesma coisa, ó, tempo final menos tempo inicial. Então, variação do espaço, espaço final menos espaço inicial. Variação do tempo, tempo final menos tempo inicial. Vamos entender um pouco essas letras, né? Olha, VM, que é velocidade média. O delta S é a variação do espaço percorrido. E o ΔT é a variação do tempo para percorrer o espaço. Então, VM, velocidade média, ΔS é a variação do espaço e ΔT, a variação do tempo para percorrer o espaço. No Sistema Internacional de Unidades, a velocidade é dada em metros por segundo, mas é muito comum, principalmente no Brasil, né, utilizar o quilômetros por hora. Nos Estados Unidos, por exemplo, utiliza-se milhas por hora. A relação entre quilômetros por hora e metros por segundo, ela é muito fácil de ser estabelecida. Então, nós temos aqui, ó, 1 quilômetro por hora. Nesse caso, 1 quilômetro é igual a 1.000 metros e 1 hora tem 3.600 segundos. Nesse caso, então, 1 km por hora é 1.000 metros por 3.600 segundos. Simplificando aqui, dividindo tudo por 1.000, 1.000 dividido por 1 é igual a 1, e 3.600 dividido por 1.000 é igual a 3,6. Então, nós temos que a relação entre quilômetros por hora e metros por segundo é de 1 para 3,6, ou seja, 1 metro por segundo é igual a 3,6 quilômetros por hora. Como eu vou transformar quilômetros por hora em metros por segundo? Nesse caso aqui, basta dividir o valor do quilômetro dado por 3,6, porque a relação não é de 1 para 3,6, então é só dividir o quilômetro dado por 3,6. Temos um exemplo aqui, transformar 72 quilômetros por hora em metros por segundo, olha só. Então é só dividir o 72, que é o quilômetro dado, por 3,6. 72 dividido por 3,6 é igual a 20 metros por segundo, ou seja, um corpo que se move a 72 km por hora, ele se move 20 metros a cada segundo. Segundo exemplo, vamos transformar agora metros por segundo em quilômetros por hora. Nesse caso aqui, nós vamos multiplicar o valor do metro por 3,6. Olha só, lembrando-se que a relação é de 1 para 3,6. Então, nesse caso, transformar metros por segundo em quilômetros por hora é multiplicar por 3,6. Então, nesse exemplo, nós temos aqui, ó, transformar 15 metros por segundo em quilômetros por hora. 15 vezes 3,6. Olha só, multiplicar por 3,6. Então, 15 metros, vamos multiplicar o 15 por 3,6, que é igual a 54 quilômetros por hora. Ou seja, uma partícula que se move a 15 metros por segundo, ela se move a 54 quilômetros por hora. Temos aqui alguns exemplos. Nesse primeiro, ele diz que um trem percorre um espaço de 80 quilômetros no intervalo de 2 horas. Qual é a velocidade média desenvolvida por esse trem? Então, temos aqui a equação da velocidade média, que é a razão entre o espaço e o tempo. Nesse caso aqui, o espaço é de 80 quilômetros e o
tempo é de 2 horas, então 80 dividido por 2 é igual a 40 km por hora. Então a velocidade média desenvolvida por esse trem é de 40 km por hora. Isso não significa que durante essas 2 horas ele andou sempre a 40 km por hora. Em alguns momentos a sua velocidade foi maior, em outros momentos a sua velocidade foi menor que 40 km por hora. No exemplo 2, uma partícula percorre um espaço em 5 segundos, desenvolvendo então uma velocidade média de 4 metros por segundo. Determine o espaço percorrido por essa partícula. Olha só, equação, né, da velocidade média, que é espaço sobre tempo. Agora vamos substituir os valores, então nós temos que a velocidade é de 4 metros por segundo, então está aqui 4 metros por segundo. O tempo é de 5 segundos e o espaço é a pergunta aqui da situação, né? A incógnita do nosso problema, ok? Nesse caso aqui eu vou usar um recurso matemático, embaixo do 4 vou colocar esse 1 e aí nós vamos multiplicar em cruz, tá vendo? Olha, ficar ΔS vezes 1 e 5 vezes o 4. ΔS vezes 1 é ΔS, igual a 5 vezes 4. Então, nesse caso, o espaço percorrido pela partícula é de 20 metros. Então, essa partícula percorreu um espaço de 20 metros em 5 segundos, se movendo, né, se deslocando a uma velocidade média de 4 metros por segundo. Exemplo 3. Um atleta conclui uma prova de 200 metros, se deslocando a uma velocidade média de 10 metros por segundo. Determine o tempo de prova desse atleta. Então, retomando aqui a nossa equação, velocidade média é igual a espaço dividido pelo tempo. A velocidade média dele foi de 10 metros por segundo, está aqui, olha, 10 metros por segundo. O percurso da prova foi de 200 metros, então está aqui, ΔS, que é 200 metros, e a incógnita agora é o ΔT. Vou fazer aqui um pouco diferente do que eu fiz na questão anterior. Bom, então aqui nós temos que isolar o ΔT. Observe que ele está dividindo o 200, né? Então ele tem que passar para o outro lado aqui, olha só. Como ele vai passar para o outro lado, ele vai ficar multiplicando o 10, ou seja, vai ficar 10 vezes o ΔT. O 10 que vai ficar multiplicando, ele vai descer aqui para o outro lado, dividindo. Então, ele está multiplicando desse lado, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, observe, o ΔT estava dividindo, passou para o outro lado, multiplicando. O 10 que ficou multiplicando o ΔT, ele vai passar para o outro lado agora, dividindo. Então, ficou ΔT igual a 200 sobre 10. Na prática é assim, o ΔT ele trocou de lugar com o 10. Então, ficou ΔT igual a 200 dividido por 10. ΔT igual a 20 segundos, ou seja, esse atleta ele concluiu uma prova de 200 metros em 20 segundos, se deslocando a uma velocidade média de 10 metros por segundo. Pessoal, essa foi a primeira videoaula sobre velocidade média e eu aguardo vocês na próxima videoaula. Um abraço e até lá!